Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do SigmaCast. SigmaCast, o lugar de debate, escuta, de momentos voltados aos estudantes, às famílias e com temáticas que envolvem a escola, o dia a dia da escola, o dia a dia e a vida dos professores, mas um espaço sempre de aprendizado. Eu tô aqui hoje para falar com um cara extremamente sensacional. É uma estreia no nosso programa, ele não tinha vindo aqui ainda. E o nosso assunto, pessoal, é sobre os impactos do cigarro eletrônico. Para conversar comigo sobre um tema extremamente relevante, importante, polêmico e de saúde pública, eu tenho a honra de receber aqui o professor Alessandro. Galera, que prazer estar aqui, Diana. Se o Diana não desse certo como diretor, e ele é extraordinário, como locutor, apresentador do talk show, ele estava perfeito, contratado. Eu tô tentando, tem dia que eu passo umas vergonhas, mas eu tô tentando e eu sigo aqui. Alessandro, eu fico muito feliz de te receber aqui, meu amigo. Isso é porque é verdadeira. Diana, olha só, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Alessandro, estou no Sigma há mais de 20 anos, sou biólogo, sou especialista em educação e tenho uma formação também específica em toxicologia. Então, esse bate-papo que a gente faz hoje é sobre a sua vida, é sobre a sua saúde, é sobre a nossa vida, é sobre os nossos filhos, a nossa cidade, a nossa escola. É um assunto para lá de relevante e nós temos que ter realmente mais e mais espaços como esse, que é um espaço maravilhoso, para esse bate-papo que é informativo e que busca o nosso bem-estar. Então, estou aqui para contribuir, é um prazer imenso. Pessoal, fica aí, acompanhe, indica para todo mundo. Vem aí mais um episódio do SigmaCast. Alessandro, a ideia aqui hoje é desmistificar uma série de questões envolvendo o cigarro eletrônico e o que existe por trás disso. Cara, tu é professor há muito tempo. Quando eu entrei na escola, eu te via com essa roupa diferente e via no seu armário que tinha lá o embleminha do T-Rex. E eu ficava falando, cara, esse cara é muito fera, velho. Então, tô muito feliz de você estar aqui. E olhando para você, que é da educação e está há tanto tempo perto dos alunos e da escola, por que o cigarro eletrônico hoje é tão atrativo? Por que ele chama tanta atenção de jovens, de adolescentes e também de adultos? Então, Diana, a gente tem assim todo um histórico da indústria do tabaco e a indústria do tabaco ela está linkada à indústria hoje do cigarro eletrônico. Entendi. Não se iludam aqueles que acreditam que essa indústria está desvinculada. Na verdade, nós temos hoje grandes acionistas de grandes fabricantes de cigarro eletrônico na Malásia, nos próprios Estados Unidos, e são patrocinadores, acionistas da indústria do tabaco. Só que essa indústria, ela nunca foi uma indústria tola, inocente. Nada foi acidental. Nós temos todo um histórico dessa indústria do tabaco que usou o cinema, que foi, logicamente, um veículo de comunicação extraordinário para a humanidade, virou um evento social ir ao cinema, e o cinema ditou moda, ditou costumes, e, obviamente, a indústria do tabaco, sabendo disso, trouxe para si isso ao seu favor, e, logicamente, junto disso, o mercado da mídia cresceu, e aí, a sua infância, a minha infância, você assistiu desenhos diversos, produções da Walt Disney, com o Pica-Pau, com os Flintstones, personagens todos, os personagens, o Popeye, o Tom e Jerry. Não é da sua geração, você que é nosso aluno aqui do ensino médio, ensino fundamental, né? Mas a nossa geração assistiu estes desenhos. É isso. E estes desenhos tinham todos esses personagens fumando. Mais do que isso, quando a gente vai para além, a minha geração comprava, por exemplo, cigarrinho de chocolate. Eita, é verdade. Você comprava o cigarrinho e você brincava de fumar com aquilo. É verdade. Aquilo é incrível. Você tinha canetinha que imitava cigarro. E aí, essa indústria botou médicos para vender cigarro. Então, aquela indústria do tabaco, o que ela fez com a gente? Ela trouxe médico, e o médico tem uma relevância para a sociedade. Você tem credibilidade na classe médica. Médicos vendiam cigarro. Personagens infantis estavam. E a indústria do tabaco começou a fazer o quê? Patrocinar modalidades esportivas. Então, a nossa geração caiu numa grande armadilha. Eles caíram, então, naquilo porque era chique,
era estiloso, você socializava. Promove, né, um status quo, combina com uma sociedade Exatamente. industrial Era acelerada. legal. Então você via o cara no cinema, o vilão, o mocinho, o homem, a mulher, e era estiloso fumar. Então essa geração foi enganada dessa maneira. Mas aí veio o câncer, vieram as estatísticas, vieram os acordos internacionais. A OMS, em resoluções, deu indicativos, todas as sociedades médicas se manifestaram e a indústria do tabaco teve duros golpes no Brasil. A propaganda foi proibida, a venda para menores de idade foi proibida. Então isso mudou muito o cenário. Mas então, Você acha que nos últimos anos, Alessandro, teve uma redução na coisa do. É perceptível, mas em termos de dado, essa redução no consumo do cigarro, do que seria o cigarro sim, normal e do tabaco, isso também aconteceu, isso diminuiu. claramente a indústria do Tá. tabaco foi muito impactada com uma redução significativa das suas vendas, porque propaganda foi proibida. Eu via propaganda na televisão, Em horário, em em horário qualquer qualquer, horário. depois que passasse o pica-pau. É isso. Eu poderia ir na padaria comprar para minha mãe. Minha mãe fumou a vida inteira e eu ia à padaria comprar para ela o cigarro. A lei proibiu. Menores de idade não podem comprar. Você tinha uma vinculação de esporte com o tabaco. Patrocinava, né? Patrocinava. É, Olha Marlboro, por exemplo, né? No automobilismo, em várias outras modalidades, isso foi proibido. E aí essa indústria teve uma queda. E mais, no Brasil, o Ministério da Saúde obrigou por força de portaria, que no cigarro, na embalagem, metade dela sim. tivesse a foto, uma foto clara, porque foto, porque infelizmente nem todos são alfabetizados, e você tem a foto e uma mensagem textual clara. Este produto causa câncer, esse produto mata, esse produto adoece, não há níveis seguros. Então a queda foi inevitável. Tá. Mas aí, em contrapartida, ao mesmo tempo que isso aconteceu, essa mesma indústria sempre investiu em tecnologia, no sentido de como continuar vendendo meu produto que tinha um status de fedorento, de agressivo, estraga o dente, estraga a boca, marca a mão, dá halitose. Como continuar vendendo esse produto? Eis então que surge, paralelo a isso, o primeiro cigarro eletrônico, por assim dizer, onde você tirou o monóxido de carbono, que é super tóxico, onde você tirou o alcatrão e você concentrava a nicotina, com o status da nicotina potencializar sinapses, te deixar mais concentrado, potencializar sua capacidade de processamento de dados. Entendi. Tirei tudo isso, deixei só a nicotina. Opa, então agora não tem mais a fumaça fétida. Então agora esse produto pode ser usado, mas ao mesmo tempo as estatísticas de doenças disparam. E como continuar vendendo esse produto? Alguém teve uma sacada, e eu não tenho o nome de quem foi, Uhum. mas é da indústria do tabaco, que falou: e se nós agregarmos a esse produto, além da ausência desses produtos que causam a fumaça, trazer um cheiro? Entendi. Se eu saborizar, se eu odorizar esse produto, opa, olha que sacada sensacional, Diana. Então tem a ver muito com uma lógica mercadológica, Total, tem a ver muito com um apelo de eu vou me tornar atraente de novo, exatamente. evitando o percurso que o outro tinha e que acabou se tornando um estereótipo negativo da fumaça, do cheiro que incomodava, De que uma conexão com o ruim, impregnava. uma Entendi. conexão com malefícios. Ou seja, cada um de nós, se você pegar um inseticida e sentir o odor, aquele odor te traz repulsa. Peraí, esse cheiro é um cheiro ruim, é um cheiro tóxico, eu quero me afastar dele. É E o isso. cigarro conquistou esse espaço de, opa, a nicotina, o cigarro é fétido, ele faz mal pro meu pulmão, ele causa o câncer. Então, a indústria perdeu muito por conta dessa repulsa. A gente sabe, o cigarro ele era liberado em todos os ambientes, na escola, no hospital, você tinha dentro dos aviões. Todo lugar o cigarro ele era bem-vindo. Ele era parte da família. É isso. E a indústria perdeu esse espaço. Esse, né, integrante da família, ele foi expulso. E como manter o espaço? Cara, cara, que reflexão forte. Olhando e pensando agora nas nossas famílias que estão em casa, Alessandro, e que podem ter jovens que conhecem jovens, ou Sem dúvida. mesmo filhos que podem ter amigos que tendem a esse uso, porque tem muita gente fazendo uso. O que que você tem a dizer para essa família sobre a composição disso? O que que tem de composição? Porque às vezes o adolescente pode chegar, o jovem, alguém pode chegar e falar: não, isso aqui Não é tem nada a ver. tranquilo. Não tem nada a Ah, esse ver. vapor aqui, negócio Eu uso há um tranquilo. tempo, eu nunca tive nada. Não, não faz nada.
com o que tem lá pra gente alertar as pessoas. Qual a composição hoje de um daqueles vapor, né, que chama? Então, se a gente pensar em nomes, a gente tem um dicionário novo, né? É Então verdade. você tem pod, você tem vape, e-cigarettes, para Olha. você ficar com o nome, né, mais Pô, encorpado, belo nome. um belo nome. Do ponto de vista hoje científico, a gente fala em dispositivos eletrônicos de entrega de nicotina. Caramba. Olha só isso. Com o intuito inicial de ser um coadjuvante para aqueles que desejam interromper o tabagismo e gradualmente sair do vício, porque a nicotina desencadeia dependência física, dependência psíquica e fortíssima, fortíssima. Basta olharmos as estatísticas. A cada 100 pessoas que entram em programas para tentar parar de fumar, as que efetivamente conseguem seguir o programa e não têm recaídas e abandonam realmente o consumo permanentemente, isso chega a 5%. Caramba. Então vicia muito. É de fato uma substância que é muito potente. E aí, basicamente, qual é o protocolo hoje? O que a indústria coloca, Né, no meio disso, né, no assim. meio disso? Então eu preciso de um fluido, porque na Tá. verdade hoje o vape, o que ele é? Eu tenho um dispositivo que é eletrônico, que tem uma bateria De acionamento, né? de acionamento, tem uma bobina, que vai agora volatizar, ou seja, eu vou transformar um fluido em um vapor. Então eu preciso de um meio. Geralmente essa substância, que era o que você perguntou, se chama propilenoglicol. O propilenoglicol tem uso na indústria alimentícia, a longa data, regulamentado, mas no entanto testado. E mesmo na indústria alimentícia, como veículo, ora como conservante, determinadas concentrações Podem ser podem arriscadas, ser né? tóxicas. Eita. Se lembrarmos, algumas indústrias de cerveja, por exemplo, tiveram acidentes. Em Minas Gerais, por exemplo, em que houve contaminação do lote com propilenoglicol Eu lembro desse negócio. e pessoas que beberam aquela cerveja, aquele lote, morreram entre 1 e 3 dias. Só que agora isso foi trazido para o vape, como um veículo. Mas quando você vaporiza isso e a temperatura se eleva, você vai formar como subprodutos disso formaldeído, acetilpiridina, acetaldeído, substâncias comprovadamente cancerígenas. Que a ciência sabe disso, não é de hoje. A ciência sabe disso há décadas. Tá. Então, quando um jovem tá fazendo uso, um adolescente, um adulto, tá fazendo uso desse pod vapor, e o que ele tá ingerindo é essa série de substâncias que você tá colocando aqui. Eu posso fazer uma lista de, assim, Cara, no mínimo, 10 substâncias, que acroleína, piridina, caraca. benzeno. E que Passa no posto de gasolina, você com seu pai, você com a sua mãe. Olha lá, tem um cartaz amarelo com o símbolo de uma caveira, caramba. escrito: benzeno, este produto é cancerígeno. E este produto você está jogando vaporizado, volatizado, dentro do teu corpo, junto com outros. A piridina, sabe onde é que você encontra, Thiago? Em inseticida. Caramba. Na sua casa, pega lá, olha a composição. Vai ter piridina ou acetilpiridina. Isso é inseticida. E você vai ter isso como subprodutos da volatização desse óleo que está ali compondo uma Essa série de coisas. essência que tá ali, né? E aí, sabe o que é que me assusta? É o quanto essa indústria é perigosa, porque a gente conversava aqui nos bastidores Aham. sobre, né, os odores. Que lembrança você, Thiago, tem de baunilha? Se você fechasse os olhos e colocasse perto do seu nariz Que isso. baunilha, cereja, Só me framboesa, remete a coisas boas, a Só- felicidade. só remete à felicidade. Só lembranças É um positivas. sorvete, é um doce, Casa da avó é da a gente. casa da avó, é um Bolo aniversário, gostoso. sabe? Você vai associar isso com cores, o rosa, o vermelho, você associa com comida. E o que o teu cérebro internaliza? Comida é gostoso, cereja é bom, baunilha é bom. Peraí, baunilha causa câncer? Não, jamais. E a cereja? Nunca na minha Nunca, não vida. tem como. Então, essa indústria se usou disso, desse artifício, para trazer os aromatizantes, os saborizantes, e aí quem faz o consumo inala esse coquetel e ele, infelizmente, é um coquetel da doença, é um coquetel da morte, é um coquetel do sofrimento, faz isso de consciência limpa, Nossa. de que isso não causa
o menor malefício. E talvez seja por isso, assim, com isso tudo que você está trazendo, isso aqui é importantíssimo para você, professor, para você, responsável, pai, mãe de estudante. Então é por isso que muitas pessoas ficam com uma falsa percepção de que, pô, tá tudo bem. Não há perigo. Não tem risco nenhum, é um negócio coloridinho, às vezes numa cor de Marshmallow neon. vai te matar? É, Nunca. o negócio tem cheiros que não remetem a algo que é perigoso. O teu cérebro, então, não aceita que isso é danoso. Caramba. Então, esse é o grande segredo para que o indivíduo utilize, e aí tem mais. Tem mais. Você pai, você mãe, você jovem, entenda que essa indústria, ela não está atuando para a nossa vida feliz e livre de doenças. Não é isso que essa indústria quer. E essa indústria hoje adiciona substâncias porque você mudou a composição. A nicotina tem um problema. A nicotina causa geralmente um mal-estar. Ela causa geralmente uma ardência. Certo. Uma ardência que passa nas fossas nasais, uma ardência que passa pela garganta. E é lógico que a pessoa que vai usando, ela vai se habituando àquilo, porque a nicotina potencializa sinapses. Mas ela causa ardência, causa um desconforto. O que essa indústria fez? Substituiu a nicotina por sais de nicotina. Os sais de nicotina acabaram com esse mal-estar. Só que eles potencializaram a dependência química, porque esses sais de nicotina se conectam a receptores neuronais específicos. E pior, esses receptores estão linkados com neurônios que vão liberar neurotransmissores específicos. O que são neurotransmissores de maneira prática? Substâncias que o nosso corpo produz para que os neurônios se conectem, possam conversar e o cérebro processe esses dados. Vou citar duas substâncias famosas de nome: Tá. dopamina Sim. e serotonina. De maneira prática, substâncias do prazer, do bem-estar, da satisfação. E esse uso vai gerar isso para a pessoa? Hoje, sais de nicotina estão se conectando a receptores específicos destes neurotransmissores. Cara, isso é feito de caso pensado? Isso é feito de caso pensado, Diana. Caramba. Isso não é acidental, não é assim, vamos pensar num produto novo. Cara, faz o seguinte, me dá aí um pouquinho de essência de baunilha, me dá um pouquinho de essência de menta, me dá um pouquinho de nicotina, mistura tudo. Vamos queimar, vamos ver o que rola. O que vira, O né? que vira? Não, essa indústria sabe o que ela está fazendo, porque ela vai acionar gatilhos para que você libere estas substâncias. Entendi. Que você libera quando? Quando você está feliz com a sua família, sabe? Tá no aniversário, sabe? Tá fazendo uma coisa que te dá prazer praticando um esporte, lendo um livro, sabe? Apreciando o ambiente, a natureza, pensando nos seus projetos de vida, nos seus sonhos. A gente produz isso naturalmente. Sim. Mas agora você está condicionando a produção dessas substâncias em certos níveis com o uso dessa substância. Porque quando eu não uso, eu não consigo obter a descarga mínima de serotonina. Ou seja, quando eu vou ler um livro, o livro tá chato, não me dá prazer. Ele Quando eu vou não jogar me bola, gera aquilo outro que ele o... não gera recompensa pro cérebro. Cara, e talvez seja também muito rápido, né? Muito instantâneo. É instantâneo, porque quando eu vaporizo, né? Quando usando É um como se eu termo... estivesse potencializando aquilo ali. Exatamente. Então, assim, Eita. usando um termo, né, do usuário do vape, quando você faz um push, como eles chamam, é imediato. Alvéolo pulmonar, corrente sanguínea, 30 segundos está no cérebro. Isso, então, me enche de sensações agradáveis. Ué, o que eu quero? Assim como em uma droga ilícita, uma cocaína, uma heroína, obviamente são princípios ativos distintos. Tá. É um comparativo para mostrar o quanto é Medidas imediato as o produto, proporções. mantidas as devidas proporções. Mas isso traz para o meu cérebro um tsunami de alegria, de bem-estar. Ué, quem não quer ficar feliz? Então, peraí, usei agora, marca 20 segundos, eu uso de novo. Marca 30 segundos, eu uso de novo. E aí, qual é o problema? A janela de uso fica tão curta que hoje, você pai, você mãe, entenda que essa indústria sabe o que ela está fazendo e você compra hoje produtos que eles têm uma quantidade de pushes estabelecidas. Eu vou comprar esse aqui, ele tem 1.500 pushes. Esse aqui tem 3.000 pushes. Esse aqui tem 8.000 pushes. Caramba, e você vai fazendo ali. O que os estudos científicos já mostraram pra gente? 1.500 pushes, e são os vapes, os mais baratinhos, os que têm uma carga menor, equivalem aproximadamente a algo entre 5 e 6 carteiras de cigarro completas. Caramba. Do ponto de vista da nicotina. Só da nicotina. E demora quanto tempo para que eu use
um desse, a gente tem hoje relato, basta olhar no Hospital das Clínicas da USP e vários estudos que a gente tem no mundo inteiro, tem jovens que em 2 dias, em 3 dias, esgotaram a carga daquele dispositivo e tem que comprar outro. E vão trazendo para o cérebro toda essa descarga dessas substâncias e o esporte não contempla, a escola não contempla, a família não contempla. O que contempla o seu bem-estar agora é Somente o isso. consumo da substância, Diana. Percebendo assim, Alessandro, na sua experiência de professor, mas também alguém ligado à ciência da natureza, à ciência da saúde, cara, isso é um risco real para os jovens. É um risco real. E o pior, a gente conversava e fica aqui nosso esclarecimento, a Agência Nacional de Vigilância Tá Sanitária, bom? Anvisa? a Anvisa, em 2009, já determinou que em território nacional é proibida a venda. É 2000 proibido. e... 2009. Pessoal, 2009. 2009. Ou seja, não foi ontem que isso estava claro. Determinou que é proibida a venda, é proibida a propaganda, é proibida a comercialização. Isso em 2009. Eu li um artigo científico em 2018. Em 2018. E nas minhas aulas, eu trouxe esse artigo científico para os nossos estudantes, já aqui no Sigma, que ele é assinado pela Sociedade Brasileira de Imunologia, de Alergologia, de Pneumologia. E esse estudo ele é um artigo de revisão. Ele é um artigo de revisão de 50 outros artigos anteriores a ele. E esse artigo, o que ele traz? A lista dessas substâncias que a gente está citando. Do benzeno, da acroleína, do propilenoglicol, da glicerina, da toxicidade de todas elas, de como a indústria vem manipulando isso, enganando o jovem para que ele não tenha consciência do malefício. E mais, nesse mesmo estudo de 2018, já haviam marcas nas quais, você perguntou da composição, Sim. isso assim, eu nem citei a metais pesados, tá? Eita. Você tem níquel, você tem chumbo, você tem cromo, todos eles são cancerígenos, tá? Então isso já em 2018 detectaram em algumas marcas THC, tetrahidrocannabinol, que é um dos canabinoides encontrados, por exemplo, na maconha. Então, peraí, eu vou comprar um vape. De que marca? Vapes tem marca. Alguém produziu aquilo. É. Não é um negócio sem marca. Tudo tem marca nesse mundo. E, logicamente, você tem uma competição nesse mercado. É um mercado muito lucrativo. Então, em algumas marcas encontraram maconha associada. 2018. 2024, em um estudo da Unicamp, nós encontramos anfetaminas. Caramba. Anfetaminas são substâncias altamente viciantes e numa janela de uso muito Muito curta. intensa e muito Então, curta. pai, mãe e você jovem que está me escutando, entenda que esse produto, para alguns indivíduos, numa janela de poucos usos, e quantos são os poucos usos? Eu não consigo determinar, mas você comprar um vape e ao longo de 2 semanas esgotá-lo, há pessoas que nesta janela de tempo, Diana, desenvolvem a dependência física. A partir de uma primeira utilização, de A um partir de uma primeiro primeira equipamento utilização. daquele. Nunca usei Eita. na vida, comecei a usar hoje, daqui a 2 semanas eu estou dependente. Que é isso? E a dependência não é escolha. E- Escolha é eu gosto de vermelho, você gosta de azul. Isso é escolha. Outra coisa é eu preciso de carboidratos no meu metabolismo, eu não posso viver sem eles. E é isso. Você desenvolve a dependência física. Aí você é tá, absurdo. você tá me falando aqui um negócio que tá me assustando muito. Você tá me trazendo as composições, você tá me trazendo um quadro realmente preocupante, mas quando eu olho para a atual situação de uso e comércio, parece que as duas coisas não conversam muito. Porque você está falando Sim. que o negócio é proibido, mas você consegue achar com uma facilidade muito grande. Como que é isso? Então, a gente infelizmente vive numa realidade de inúmeras leis que existem Aham, e que não são efetivadas. Ora porque você não tem uma regulamentação, tá bom. ora porque existe uma regulamentação, mas não há uma fiscalização. Mas vamos ser práticos. Em tempos de IA, se hoje, agora, você, Diana, e eu pegarmos o nosso smartphone, entrarmos no Google e digitarmos vape, pod, shopping, vai aparecer uma lista de no mínimo 10 lojas
Dentro do shopping? oferecendo esse produto Entendi. a preços os mais variáveis possíveis, porque hoje existem dispositivos que se tornaram ainda mais atrativos. Hoje tem vape, Thiago, que você tem um dispositivozinho, uma telinha, que quando você usa, ela mede o seu humor. Ela diz assim, olha, você tá legal, você não tá muito Hoje legal. você não tá bem, não. E aí você usa, aparece um emoji, ou aparece um outro emoji, Caramba. e tem LEDs coloridos. E nós somos, hoje, não nós somos de uma outra geração, É. mas você jovem é de uma geração exposta à tela. E a E ele tela nos faz atrai. essa aproximação E aí pra você agora atrair. mesclou o visual com mais o químico, e aí você potencializa tudo isso. E não tem fiscalização, Diana. Hoje, se você for em alguns shopping centers, de grandes cidades, São Paulo, por exemplo, tem lojas em que você chega, você tem vape? Tenho. Ele põe em cima do balcão. E você escolhe a cor, você escolhe o modelo. Cara, é como se tivesse uma normalização, né? Exatamente esta é a questão, É. Diana. Se normalizou aquilo que é a ilegalidade. E, assim, no início da conversa a gente falava do cigarro e como existe uma mácula muito grande, se você ver em algum momento uma pessoa menor de idade, um jovem com um cigarro normal, Sim. aquilo causa estranheza. Como assim você está fumando? É isso. Sabendo de tudo que Talvez você ao sabe? ponto de você até chegar e falar com a pessoa. Mas é diferente no outro caso, parece. Parece que no outro caso, assim, não sei. É aceitável? É estranho, né? O quanto é aceitável. E vou te dar um relato da sala de aula. Quando a gente, na sala de aula, critica o cigarro, você é aplaudido. Porque essa geração entende os malefícios que o cigarro trouxe pro avô dele, pra avó dele, Chance pro tio, grande de ter perdido, né? pro pai. Um avô em Alguns já função perderam disso. em função disso. Então o cigarro deixou uma marca permanente. Ele é do mal. Mas o vape não. O vape me trouxe alegria. O vape eu tô aqui num show. Cara, e ele tá associado a festa, Tá show. associado à festa. Eu vou aqui no show, né? No Complexo Mané, falando aqui da nossa cidade. Tá pertinho? E lá dentro você compra o produto. Como assim lá dentro eu compro o produto? Se lá dentro só tem vendedores que estão cadastrados. Como assim? Eu tô comprando um produto proibido lá dentro? Como assim? Este ano a Anvisa fez uma consulta pública para verificar se houve alguma mudança desse cenário de 2009. Questionando na consulta pública a população, a classe médica. Ou seja, gente, e aí? É isso mesmo? E na Anvisa, a votação foi unânime. Unânime. Pela manutenção da proibição. Porque a sociedade médica se manifestou. Mas sabe o que me assusta mais, Thiago? Sabe quantos projetos existem na Câmara para legalizar o vape? Hoje tem 20 projetos Caramba, a serem votados tem uma movimentação, então, de agenda política para votar para legalizar o uma produto. regulamentação disso. E aí, a minha opinião, então quem fala aqui é o professor Alessandro, o motivo é simples, a arrecadação de impostos. Porque assim como o cigarro é rentável para o Estado, porque você tem impostos associados, a ideia é que isso vire uma nova fonte de arrecadação. Porque do ponto de vista médico, científico, não há qualquer conflito de opiniões na classe científica de uma lista de malefícios. E aí falando deles, né, a gente ou falou, não me recordo, Aham. mas o nosso pulmão, ele foi feito para lidar, para interagir com o ar puro. Com o ar que tem oxigênio, nitrogênio, vapor d'água e tem, logicamente, CO2. São os gases principais. Água não é para rolar aqui dentro. A gente tem uma superfície que se chama endotélio. Esse endotélio está adaptado para gases. Isso dentro Dentro do seu pulmão. da estrutura do pulmão. Dentro da estrutura do pulmão. Então Tá. você tem a traqueia, o brônquio, o bronquíolo e as estruturas microscópicas que são os alvéolos pulmonares. Ele não foi adaptado para lidar com ar aquecido, além da temperatura ambiente, E vapor d'água, né? Assim, e com úmido. substâncias volatizadas tóxicas que enrijecem o epitélio, então ele fica duro. Caramba. O alvéolo ele tem que inflar, desinflar, inflar, desinflar. Isso enrijece porque você cria uma inflamação. O teu corpo libera uma substância chamada interleucina que desencadeia inflamação. Inflamação é um processo natural. Só que agora eu estou inflamando.
o meu pulmão inteiro por dentro. Nossa. Isso começa a enrijecer. E quando isso enrijece, o meu endotélio perde a capacidade de fazer troca gasosa. Isso vai me gerar uma insuficiência respiratória. Eu começo a ter colapso de alguns desses alvéolos e eu vou acabar desenvolvendo uma doença obstrutiva alveolar. O ar ou ele não entra, ou ele entra, mas ele tem dificuldade para sair. Então quando você respira, Não, normal. a pessoa vai comprometer A pessoa vai essa assim, ó. função. Nossa. Eu preciso fazer uma força para o ar sair. E esse produto potencializa isso numa velocidade, Diana, impressionante. Hoje a gente tem jovens internados. Quando eu digo jovens, Galera jovem. eu estou Quantos falando de anos? pessoas que têm entre 16 e 24 anos. Caramba. Essa é uma pesquisa do IBGE mostrando que mais de 50% dos usuários têm essa faixa etária, entre 16 e 24 anos. E é essa galera de plena saúde, essa galera da geração saúde, que está fazendo essa escolha. E é uma escolha equivocada, é uma escolha que custa muito caro. E o pior, é uma escolha irreversível no sentido dos danos. Eu não consigo reverter o dano pulmonar. Então isso é muito grave. E aí, Alessandro, você tá me trazendo, assim, coisas muito relevantes, muito importantes. Eu acho que é um episódio que traz, assim, um assunto que, cara, é inédito pra gente. A gente não tinha falado sobre isso. A gente tinha falado de outras tantas coisas Sim, da juventude, da escola, e chegou um assunto que é muito importante. Como que a gente pode, Alessandro? A gente que é educador, a gente que está ligado com muita força à escola, contribuir para uma cultura de prevenção, uma cultura de combate a isso. Eu vejo pouca coisa sendo feita e construída em relação a isso. fato. Até quando tem alguém que está numa situação muito tensa, a gente não tem uma divulgação muito grande. Infelizmente não, Thiago. Pela quantidade de pessoas que têm sido acometidas com isso e tendo patologias a partir disso, tem pouca gente sendo exposta dentro Sim. da internet. Não tem muitos casos aparentes. E tem muita gente em uma situação ruim quando a gente vai atrás, indo um pouquinho mais fundo na situação. Como que eu crio uma cultura de prevenção e combate? Aí você tocou num ponto que não era o foco da pergunta, mas eu vou aproveitar. Tá bom. Você falou da internet. E é evidente que eu, você e todos vocês vivemos num mundo que é globalizado, que está interconectado. Acontece algo agora, do outro lado do planeta, e nós estamos sabendo o que aconteceu. É ligeiro. Mas a internet trouxe, né, um novo profissional para a nossa vida, o influencer. E aí vem um grande problema. Quem é o influencer? Aqueles que acabam tendo um trânsito na comunidade e que ganham seguidores e que ganham patrocinadores. E aí, por favor, não me entendam mal. Qual é a formação hoje profissional de um influencer? O influencer pode ser qualquer pessoa, que tenha ou não formação acadêmica, que tenha ou não idade, mas qualquer indivíduo torna-se um influencer. Então, você, Thiago, é um grande historiador, eu sou biólogo, nós estudamos, nos graduamos, nos especializamos, e nem eu e nem você sabemos de tudo. Estamos em constante estudo, em constante aperfeiçoamento. Mas há pessoas hoje, nesse universo, que não têm informação alguma sobre o que falam, mas são ali monetizados. Reproduzem, A chamam monetização atenção, monetizam. monetizam. Então, a gente tem hoje, por exemplo, vários desses influenciadores de diversas idades, independente do gênero, independente, sabe, do país, da nacionalidade, e que, quando estão aqui gravando, filmando, estão indiretamente vendendo o produto porque estão consumindo aquele produto. Uhum. E aí, essa geração, ela é influenciada, e o nome do cara é influencer. Ele influencia comportamentos. E talvez esses jovens, talvez você jovem, talvez você pai, você mãe, não conheça que influenciadores os seus filhos estão seguindo. É isso. Que ideias eles estão trabalhando na cabeça dos nossos filhos, Thiago? E aí isso que me assusta, porque agora a gente tem, de um lado, um influencer que tem 5 milhões, 10 milhões de seguidores, e na outra ponta está você, Diana, professor, diretor de unidade, pai, eu, e é óbvio que nós estamos fazendo o nosso melhor. E o melhor passa, você perguntou como, passa por isso, por falar a verdade.
E falar a verdade inclui em trazer responsabilidades. Eu assumo a minha responsabilidade e você que é meu aluno sabe disso. Você que é pai e não me conhece, fica o convite para vir ao Sigma, nos conhecer, conhecer o nosso trabalho, a escola está de portas abertas. Eu assumo, Thiago, a minha responsabilidade em esclarecer. Esclarecer indica falar a verdade e a verdade não agrada a todos. É isso. Porque de lado tem o garoto que usa o produto, está satisfeito com o uso, não visualiza os efeitos, que ele não vivencia isso ainda. E talvez a família não tenha mecanismos ali de coibir isso, Sim, de cara, deve também ter talvez uma fragilidade, uma dor em relação a isso, fica sem saber como agir e vai deixando aquela situação seguir, achando que pode não ser tão nocivo quanto uma outra substância. está às vezes tão inocente quanto o garoto. É, E por vezes, essa mesma família está patrocinando o uso do produto. O produto não é gratuito. Gratuito é cara, você no posto de saúde e pegar não o é preservativo. e não é baratinho, né? Não é Alessandro? barato. Não é barato, cara. Se você entrar agora no Google, como a gente falou, os mais baratinhos, que tem poucos pushes, vão custar a partir de R$ 200. Então, peraí, tem alguns que vão chegar na casa de R$ 1.000. Alguém patrocina isso. E aí, se a criança não trabalha, se ela não tem profissão, então quem patrocina é a família. Sem E dúvida. talvez a família está patrocinando aqui o adoecimento da criança sem ter a real noção disso. Então, como é que o combate passa? Um falando a verdade. Boa. E a verdade é, você pai, você mãe, assim como eu, professor, precisa assumir responsabilidades. E a responsabilidade inclui em dizer não. Ah, pai, meu amigo usa. Não me interessa a vida do seu amigo, me interessa a sua saúde, a sua integridade. E eu já li, eu vi fontes. Esse produto ele é nocivo, meu filho. Eu não vou comprar esse produto para você. Não tem porquê, né? Não tem porquê. E é preciso primeiro ter essa clareza de que é nosso papel como pai, e pai eu sou, né, como educador, assumir a nossa responsabilidade de dizer a verdade e dizer o não. Quantas vezes isso for necessário. Meu pai me disse não, minha mãe me disse não. E muitas vezes, nós jovens, crianças, não entendemos o não em algumas fases. Momentâneo. Mas uma coisa é uma criança de 10 anos que não compreende o mundo à sua volta. Outra coisa é um jovem de 17. Sem dúvida. Esse jovem tem uma capacidade cognitiva muito diferenciada. Ele faz escolhas. E aí é onde me interessa. É uma escolha. Ninguém te obriga a usar um vape. Ninguém botou na sua boca. Você optou por isso. Porque eu acreditei, mediante o relato de terceiros, que essa experiência valeria a pena. Impulsionado de alguma forma que isso poderia ser uma experiência agradável. Aí é o meio, um conjunto de fatores. E, sem dúvida, a falta de diálogo é algo que pode ser impactante nesse aspecto. Em que, se há um jovem com dúvidas, há ansiedades diversas da vida, da idade, e ele não tem onde dialogar, isso é um fator que sim compromete. Então, cada um de nós precisa assumir esse papel de chamar ao diálogo para a escuta, Sim. ao diálogo para a orientação e o diálogo para o não, mas um não vazio, um não embasado em fatos, um não embasado em dados. Se nós hoje visitarmos um hospital público ou privado, nós vamos encontrar jovens de 16 a 20 anos entubados, Nossa, Thiago. que isso? Você vê uma criança de 17 anos entubada porque o pulmão dela já colapsou. E aí, quando essa criança vem a óbito e você faz a autópsia e você abre o pulmão desse jovem, ele está repleto de uma espécie de um óleo, porque você acabou, né, ali pegando toda a superfície do alvéolo e encobrindo com todos esses químicos, aí é tarde. Eu não consigo mais agir. Há uma vida perdida, há uma família que sofrerá com essa perda eternamente. Então é essa escolha que a gente tem que pensar e tem que falar com clareza. É O isso. consumo desse produto, ele é nocivo e ele pode ser letal. Isso tem que ser dito com muita clareza. Cara, e eu fico feliz, assim, da gente estar trazendo com tamanha responsabilidade, com tamanho cuidado, algo que é tão importante. De verdade. Eu falo para os meus filhos, Thiago, a vida é feita de escolhas e a gente traz as orientações, as científicas, as morais, mas eu não consigo monitorar os meus filhos 24 horas. Não funciona assim. Não funciona assim, mas aí eu conto com o apoio da escola, o apoio dos familiares. Então há uma rede que cuida. E essa rede ela parte da casa e ela tem agora a escola como um outro limite
onde eu sei que está se trabalhando aquilo com segurança, com seriedade, com propriedade e com responsabilidade. Mas, eu repito, se todos nós assumirmos as responsabilidades, nós não vamos permitir que um projeto de lei seja aprovado na Câmara Distrital ou Federal para você apenas rentabilizar o Estado e deixar os nossos filhos, os nossos alunos em risco. Ainda mais vulneráveis. Então, assim, é sobre isso que a gente tem que conversar. Ou seja, esse é um de muitos papos que a gente tem que se desdobram a partir desse. Muito bem. A gente está chegando na reta final dessa conversa fantástica aqui com o professor Alessandro. E, Alessandro, antes do final de cada SigmaCast, a gente tem um momento aqui que é o Sigma Dicas. Então, eu vou chamar aqui esse momento e a gente sempre deixa 3 dicas, 3 aprendizados que foram os mais importantes nessa reta final. Como você é o nome aqui hoje, você está com 2, eu fico com 1 e a gente encerra essa conversa muito relevante para todas as famílias. Vem aí, Sigma Dicas. Alessandro, é o momento das dicas finais, é o momento da gente deixar aqui aquele último corte, aquele último aviso. O recado principal. O recado principal, a síntese para a família, para os alunos, para os professores. Você tá com 2, eu tô com 1. Você quer começar? Eu começo. Posso começar, não tem problema então, não. Então tá contigo, 2 aprendizados, base da nossa conversa de hoje. Meus caros, olha só, a vida é feita de escolhas. Escolha confiar em quem te ama. Seu pai, sua mãe. Escolha confiar em quem tem um objetivo comum, que é o seu sucesso, é o seu crescimento, é o seu aprendizado. Além dos seus pais, a sua escola. Nós estamos aqui justamente para juntos construirmos, pavimentarmos escolhas que são muito eficazes e que vão te trazer felicidade, vão te trazer realização. Não precisa de mais nada na sua vida. Essa é a dica número 1. Fomos, dica número 1 concluída. Você vai de 2, eu vou de 2? Não, vai você, termina aí. Dica 2. Gente, olha, a dica 2 é preciso ler, é preciso estudar. Nós vivemos num mundo hoje em que tem um monte de mentira na esquina, tem um monte de mentira na internet. Então é muito fácil que a gente entre num site e aquele site diga, olha, usar esteroide é bom, usar vape não causa nenhum problema. A gente tem a cura da AIDS na internet e é uma doença que não tem cura. Então, leia, procure fontes seguras. E onde estão as fontes seguras? Na ciência. E onde é que a ciência reside? Nas universidades, nas públicas, nas federais. Então, na dúvida, procure aquele que é o especialista. Entre lá no site da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Quem você tem mais segurança? Nesse site, onde você tem profissionais da medicina que estão lá graduados, pós-graduados, doutores que têm décadas de experiência, ou em um influencer que tem 22 anos. Não tem formação nenhuma médica naquela área e que talvez esteja apenas monetizando. Então, leia, se informe, mas procure fontes seguras. Essa é a dica número 2. Mas a dica final fica com o nosso apresentador, que esse cara vai longe, hein? Que isso. Eu vou aqui para a dica 3, já agradecendo ao Alessandro e, cara, quanta reflexão eu tive aqui hoje. A minha dica vai para você, pai, para você, professor. Não fuja da conversa difícil. A conversa difícil vai ter que existir. O Alessandro trouxe dados aqui hoje que incomodam. O Alessandro trouxe uma série de situações que com certeza elas vão doer para alguém. Então, a minha dica para você é que você não fuja das conversas difíceis e do que precisa ser dito naquele momento antes que seja tarde demais. Perfeito, Thiago. Eu queria agradecer imensamente a presença do Alessandro. Inauguramos aqui o SigmaCast com alguém da biologia, não tinha vindo ainda. Eu estou muito feliz com essa presença. Alessandro, muito obrigado. Fico muito feliz com a sua presença. Jânio. É a última mensagem aí. Galera, um grande beijo. Escolhas boas na vida trarão consequências maravilhosas. Um beijo. E esse foi o nosso SigmaCast de hoje. Valeu, galera.